Nossa senhora, o cheiro. O Duda entrou na parte mais quente da água. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Quando a gente decidiu viver aqui essa vida na Joy, eu e a Paty, a gente fez um acordo. Quando um dos dois não estivesse confortável, por qualquer que seja a razão de fazer uma travessia, o outro iria concordar 100%. E hoje é um dia desses. Chegamos aqui na região das Ilhas Eólicas da Itália. Mais um check colocado com sucesso de lugares que a gente gostaria de ir com a Joy. E vocês sabem que tem aqui atrás um vulcão. Tá adormecido. A gente tá na ilha de Vulcano. Aqui é engraçado que a gente mal chega ali na Freta Bahia, já vem um moço com botinho oferecendo a boia pra gente. Aqui custa acho que 50 euros a boia por noite. Mas eu dei os continhos e fez 40 pra nós. Então tá ótimo. A gente vai amarrar a Joy aqui. Pode jogar âncora nessa baía, mas ouviu falar que como é uma região do vulcão, então ela tem alguma coisa, alguma substância que corrói a corrente da âncora e a âncora. A gente achou melhor não jogar. E também é 10 metros para mais de profundidade, também chatinho. Então como está no início da temporada, aqui está bem vazio, não tem ninguém, a gente ficou aqui na boia. Mas aqui deve ficar muito cheio no verão, porque só tem acho que pouquíssimas boias aqui, não dá para todo mundo não. Tá balançante aqui hoje porque tá um vento entrando de frente, tá bem fraquinho. Mas tem uns ferries que chegam aqui na ilha toda hora, então faz ondinha. Nessas horas eu só fico imaginando aqui o quão louco é você poder dormir com a sua casa embaixo de um vulcão que tá saindo fumacinha. Tem coisas que só um barco consegue te proporcionar uma experiência dessas. Nessa ilha acho que não tem hotel, se tiver, deve ser pouquíssimos, né? Mas que legal você poder vir com todas as suas coisas aqui, ficar dormindo aqui embaixo do vulcão. Eu só espero que eu não entre em erupção hoje não, tá saindo bastante fumaça, ó. Essa ilha aqui tem umas coisas bem interessantes que eu li sobre ela. Primeiro é que você pode subir no vulcão, 1 hora de caminhada, você vai lá em cima na cratera dele. Parece que tem tipo uma piscina da lama, da lava, do vulcão ali, não sei, que é medicinal, que faz bem para a pele. Você vai lá e se lambuza inteiro, tem a cidadezinha ali para conhecer e bem ali no meio, eu tô até vendo na água, não sei se eu consegui filmar porque tá um pouquinho longe, fica subindo borbulhas na água. Falam que a água ali é quentinha e às vezes eles proíbem as pessoas de nadar ali porque tá muito quente. Falaram também que aqui tinha cheiro de ovo podre. Não tô sentindo ainda, mas acho que é porque o vento tá virado pra lá. A hora que o vento virar aqui, a gente vai sentir aquele cheiro de enxofre bem fedidão, sabe? A gente vai dar uma voltinha lá na terra para ver como é. A gente vai sair ali numa praia, tem uma praia preta, porque é cheia de rochas do vulcão aqui em volta pretas. Então a praia ali é bem pretinha. A gente vai descer lá, também quero ver que tem a água que fica borbulhando ali, quero ver se ela é quentinha. E dar uma voltinha na mini cidade. Agora que eu fui ver, eu e o Duda estamos combinando hoje, ó. 2 parzinhos de vaso. Ai, vamos embora antes que chegue um ferry aí, já sabe como é que é, né? A jacuzzi natural. Meu Deus, o botinho não quer pegar? Ah, meu Deus, o botinho foi achado de morrer bem aqui. O botinho não queria pegar. Nossa, é forte essa jogada de água. Nossa, olha que azulzinha a água ali, verdinha. Lá onde saiu a borbulha do vulcão tá quentinho, né? Mas aqui tá gelado. A gente teve que colocar o botinho aqui na praia, ó. Molhou o pé inteiro. Perigo de gás nocivo. Gás hazard.
Área elevada de emissão de gás nocivo, eu aí. Olha lá, o Duda vem preparada? É água medicinal, parece que rejuvenesce, sei lá, uns 5 anos, eu tô precisando. Ó, vai lá onde as pessoas estão, provavelmente lá é melhor. Será? O Duda entrou na parte mais quente da água. Tô dando gargalhada da sua cara lá. Olha aqui, é muito quente. Olha que legal. Os turistas estão ensinando o Duda como entrar na água. Tem que entrar lá do outro lado, indo bem devagarzinho, que quanto pra lá, mais quente. Nossa senhora, o cheiro. O Duda já fez amizade com umas pessoas aqui do Líbano. Il sole che tramonta già, il mare d'una vela che è già gonfiata. Esse vulcão aqui faz já muitos anos que não acontece nada com ele dentro da erupção. E também tem vários equipamentos aqui, ó, que controla alguma mexidinha na terra. As pessoas já sabem na hora. Bem controlada a ilha. Nossa, o cheiro aqui parece com o do curtume. Ô, Gru, sabia que você vai precisar de 1 semana para tirar o cheiro do seu corpo? Não. Esse cheiro não te lembra o curtume lá do Marrocos? O Duda tá parecendo uma criancinha na água. Você coloca o pé ali no chão ou a mão, queima a mão. Tanto que eu entrei ali e me queimei. Daí aqui você vai boiando até não aguentar mais. Daí quando você não aguenta mais, você sai boiando, nadando de aqui de volta pro rasinho que é mais fresquinho. Mas nossa, é uma experiência legal pra caramba. Diz a Paty que demora 1 semana pra sair o cheiro de ovo. Mentira. Vamos ver, eu vou reportando por aqui. Você não vai dormir na minha cama essa noite, não. Ah, para, isso aqui rejuvenesceu. Olha só minha pele como ela tá melhor, ó. E daí, curiosamente, eles cobram pra você tomar o banho e tirar esse cheiro. E daí custa 30 euros. Brincadeira. Mas eu resolvi não fazer com o banho, porque até gostei do cheiro, né? Que meleca que vai ficar essa roupa aí. Vou colocar tudo molhado mesmo para ver o que acontece. Nós íamos passar aqui na cidade passear, né? Agora o Duda... Não, nós íamos não, a gente vai ainda. Eu não tenho nenhum tipo ele vai de fedendo frescura. ovo podre na cidade, todo molhado. Um probleminha aqui na minha perna. Eu acho que não foi muito bom esse negócio aí. De homem lama. Eu acho que não dá nada. Homem lama. Sabe, são essas coisas que são legal da Joy aqui. Quanto que a gente ia vir nessa ilha se não fosse pela Joy, né? Você vai pegar o ferry, vai vir aqui. Tem muita coisa. Então, assim, dormir nesse lugar, assim, olhar o vulcão, sentir esse cheiro de ovo aqui, não tem... Assim, é uma experiência... Ela é única. E são essas memórias que, às vezes, a gente está buscando. Que elas são diferentes, elas trazem, assim, pelo menos para mim, um senso de... Nossa, que legal que a gente conseguiu ir lá, entrar na água do ovo, putz, ver o vulcão, dormir por ali. Então, assim, não sei, assim, traz, assim, uma felicidade incrível passar por esses momentos. Eu acho demais. A gente resolveu vir colocar o botinho um pouquinho mais para cima, só para ele não ser arrastado pela ondulação do ferry que fica chegando toda hora. Será que a gente consegue? Só quando a ondulação chegar. Antes não. Saí dos 50 graus da piscininha do ovo, vim aqui essa água do mar aqui em abril ainda. Tá muito fria, né? Preparado? Vamos lá, 3, 2, 1. já. Mais uma. Molha Aí. o motor. Agora. Ainda bem que eu ia fazer isso, antes ia voltar aqui, o botinho já ia estar lá na outra ilha. Vamos lá, todo mundo junto. Felicità. É o bicchiere de vinho com o paninho. Felicità. A ilha me parece que não tem muitas coisas para fazer. O ponto alto aqui é você subir no vulcão, entrar aqui na piscina. Tem um hotel aqui que a gente viu, ó, chama Rojas Hotel, parece mexicano até, né? Misturado com Grécia. Então ele fica bem na entrada aqui das piscinas. E eu acho que é um lugar legal se alguém quiser um dia vir conhecer a ilha. Ou então me parece que você pode pegar também os ferries e ficar pingando de ilha em ilha. Ó, esse é o ferry grandão.
que leva e traz carros, caminhões, ó, mantimentos para a ilha. Esse tá chegando agora, ó. Já dá para ver a fila de caminhões e carros ali, ó, tudo para entrar nele, ó. A gente estava acostumado lá na Grécia. Grécia, as pessoas são muito legais, são muito simpáticas. Você olha para ela, já estão falando Calimera! E o Tuda chega aqui na Itália e tá todo empolgado com a ilha, né? Que é super bonita. Daí ele chega aqui na ilha, daí ele vê as pessoas, né, dos comércios, ele olha todo sorridente, ele, buongiorno. Daí a pessoa fecha a cara. Daí a gente tava zoando, buongiorno, cazzo. Não, parece que a gente tá falando que o italiano é mal-humorado, mas não é verdade. Assim, eu não tô falando mal de italiano, eu adoro estar aqui, adoro, sinceramente adoro. É cultural. Aceita a cultura que dói menos. E assim, acho engraçado, eu falo buongiorno, daí a pessoa olha pra mim, aquela cara, ela é buongiorno, não, cazzo. Buongiorno por quê? Eu nem te conheço. Dona Patrícia não pode ver o supermercado que ela entra, quer comprar mentinha, berinjela, tomatinho. Só fica tão feliz quando vê um mercadinho decente. Olha que maçãzona bonita, cheirosa. Vocês já viram uma berinjela italiana? Olha que linda. Já comprei uma vez, ela não é tão gostosa quanto aquela normal, mas é bem bonita. A gente é muito emocionado aqui na Itália, porque o mercado é muito bom. Nossa, que diferença da Grécia. Não é ruim o mercado na Grécia, mas é tão difícil de encontrar as coisas lá. Tipo, mentinha, você não acha na Grécia. Você vê que tem milhões de queijos, o açougue, maravilhoso. A gente se empolgou, agora a gente vai voltar igual 2 burros de carga pro botinho. E tá longe. O que acha da próxima viagem, a gente fazendo topolino na Itália? Já fez com ketchup, olha que bonitinho. Só cabia aí dentro. Boat life. A ida no mercado. Agora o Duda tá lavando o botinho, porque ficou lá, entrou um monte de água dentro. Areia vulcânica. Tá todo sujo. E a gente não gosta de deixar com água salgada ele. Mas o cheiro de ovo não passou, então a Paty me deu um creme da Melicinha. Tem cheiro de chicletes. É meio roxo o negócio. Agora é cheiro de ovo com chiclete. Então é isso aí, ó. Ah, fica ótimo. E ele fica branco Vira assim? aí. Não, é que você exagerou. Obrigado. Começar, nós vamos comer uma burrata com azeite siciliano e esses tomatinhos ao redor, temperado com sal e pimenta. O prato principal, nós vamos de gnocchetti, a tirolesa, que é tipo um nhoque, só que ele é menorzinho. Mostra aqui que bonitinho. E ele é de espinafre. O molho que nós vamos utilizar para cá vai ser um molho de pesto com um pouco de panna, que é tipo um creme de leite, assim, coloca também temperado com azeite, sal e pimenta. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. E para ornar com tudo isso, nós compramos esse vinho, que é um vinho local, feito aqui na ilha de Vulcano, que é da uva Malvasia. Nunca experimentamos, vamos ver como é que é. Minha tia me falou esses tempos, você não cozinha, Patrícia? Eu só vejo o Duda cozinhando. Que só eu filmo o Duda cozinhando, ele não filma eu cozinhando. Mas eu cozinho sim, acho que 90% do tempo é eu que cozinho. Eu não sou muito chegada em cozinhar não, mas eu cozinho. E daí quando é pasta, essas coisas mais diferentes, eu deixo na mão pra ele fazer, que fica bem gostoso. O italiano da relação aqui é ele, né?
nossa taça, ó, que o nosso amigo Gabriel deu, lembra? Lá em Valência, ele mandou gravar escrito Joy aqui, ó, que bonitinho. Cheers! Nossa, que delícia! Meu Deus, vou ter que voltar no mercado e comprar mais uma garrafa. Muito bom, né? Você sabe que eu tenho um tio que é chefe de cozinha dos bons, né? De verdade, né? De verdade. Então, ó, Peninha, se você estiver assistindo esse vídeo aí, fecha os olhos. Pera. Não adianta, o chefe que cozinhou aqui, tô me chamando de chefe já, né? Tô me achando. Provar a sua própria comida, porque é lógico que vai falar que tá bom. Então, pera. Será que o Duda cozinha bem? Nossa senhora, nível Michelin isso aqui, parabéns. Mandou muito bem. Nossa, acho que é a melhor pasta que você já fez até hoje. Vai, desliga e vai comer, porque tá muito bom. Eu não vou te esperar, não. Acho que ela quer dizer nível pneu Michelin. Nós acordamos aqui em Vulcano hoje e a primeira coisa que a gente fez foi olhar a previsão do tempo, olhar o wind, porque a gente está atento sobre as janelas de oportunidade do tempo para fazer a travessia da Sicília para Sardenha. Essa é uma travessia de quase 300 milhas náuticas, 2 dias e meio mais ou menos. E o interessante é você ter o vento, lógico, a favor, o vento te ajudando na travessia inteira. E aqui no começo da temporada, especialmente, os ventos eles ficam bem loucos e é difícil às vezes achar 2 a 3 dias com um tempo favorável do jeito que você quer. E nós acordamos hoje de manhã, eu olhei a previsão do tempo ali no Wind e nós temos exatamente 2 dias de janela para poder chegar na Sardenha. Então a gente falou, por que não sair aqui da ilha vulcânica que nós estamos, que chama Vulcano, e começar a nossa travessia. Vela já lá para cima, embora não tenha muito vento ainda, a gente está no motor sail aqui. Coloquei aqui o motor a 1800 RPMs, essas velas ele está com aparente de vento só de 5 nós, então dá uma ajudinha, assim, bem pouquinho, mas dá, a gente está navegando a 5.6. Daí nessas condições aqui, que não vai ficar assim o tempo todo, a gente está saindo com uma super calmaria. Ali no meio vai começar a ficar um pouco mais vento, eu acho que a gente vai ver ventos de 20 a 25 nós, talvez até chegando a 30 nós. Mas o que está acontecendo é, tem uma frente bem atrás da gente que está vindo. Então a gente vai estar na frente dela. Então assim, ela não pode adiantar muito. Se ela adiantar muito, a gente é pego dentro dessa frente. Mas nós temos aí 2 dias para chegar ali na Sardenha. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente decidiu viver aqui essa vida na Joy, eu e a Paty a gente fez um acordo. E o acordo era o seguinte: quando um dos dois não estivesse confortável por qualquer que seja a razão de fazer uma travessia ou de ir para o ponto A para o ponto B, o outro iria concordar 100% com esse feeling, ou essa vontade e assim por diante. E hoje é um dia desses. Por quê? Após eu analisar os ventos, nós temos sim uma janela de vento, na minha opinião, como capitão da Joy, muito boa para atravessar para Sardenha. Mas ela está no limite do confortável para Paty. É uma janela de tempo que pode, como eu mencionei ali antes, chegar a 35 nós ali no meio dessa travessia, porque é o mar Tirreno, ele tá super aberto, tá tendo um vento forte lá para Simão, e esse vento forte não é que ele vai chegar aqui, mas alguma coisa sempre chega. E alguma coisa que eu digo que sempre chega é a ondulação. Quando o vento tá muito forte, muito longe de você,
pelo menos a ondulação ela vai chegar em algum momento. Então a ondulação ela pode subir para 2 metros, 2,5 metros. Assim, a Joy é totalmente capaz de enfrentar 2 metros, 3 metros, o que seja. Mas estou falando tudo isso por quê? Porque nós decidimos, nós dois, decidimos abortar a missão da travessia hoje para Sardenha e dormir, seguir para uma ancoragem que nós temos aqui no meio da ilha. Agora com o mapa na posição certa, dá pra ver direitinho. Colocou errado o mapa. Eu fiquei ponta cabeça. Passado, os caras reclamando. É, pra exercitar a cabeça das pessoas que estão assistindo, tá vendo? De qualquer forma, a gente saiu aqui da Grécia, lembra? De Preveza, subimos aqui até Corfu, saímos da Comunidade Europeia na Albânia, em Sarante. Voltamos aqui para Corfu e daqui de baixo, até fiz errado, né? Saí por cima aqui, mas daqui de baixo a gente fez a gente cruzou todo esse mar aqui, ó, que é o Mar Adriático e aqui embaixo, né, o Mar Iônico. Então seria o Mar Iônico aqui, até chegar aqui em Messina, onde a gente cruzou o Estreito de Messina já à noite. Dormimos aqui nessa ancoragenzinha aqui do lado e dali nós seguimos até a ilha, uma das ilhas eólicas, que é Vulcano, que está bem aqui, ó. E é da onde nós saímos agora. O objetivo era, lembra, sair daqui e ir até aqui na Sardenha, 300 milhas náuticas. Mas nós mudamos os planos e, ao invés de seguir direto, nós vamos sair daqui e ir até essa cidadezinha aqui, ó, que chama Céfalo. Tá bem aqui, ó. Não tem problema, a gente anda um pouquinho mais aqui. E daí de Céfalo a gente pode seguir para Palermo ou até de Céfalo fazer a travessia depois aqui para a ilha da Sardenha. Começou a chuva. Tá vindo aqui de trás agora. Talvez a gente pegue aquela ali na frente, ó. Não sei se ela tá andando rápido ou não. Não dá pra ver. Ou vai descarregar ali, tomara que descarregue, daí a gente não pega. O clima aqui tá bem doido. Previsão completamente errada. O vento era pra estar vindo daqui, ó. Agora tá 8 vindo daqui. E tem uma tempestade ali em cima das cidades, da montanha. E tem uma atrás de nós também. Nada a ver com a previsão do índio. Talvez foi bom a gente não ter ido hoje. Tá bem doido.